Pode sentar aí, coloca o cinto de segurança, porque nós vamos voar rápido hoje. Vamos ter que voar rápido, aquela subida rápida, sabe quando o avião dá uma decolagem rápida, voa rápido e aterriza rápido, é o que a gente vai fazer hoje aqui, né? Não temos tanto tempo, mas está tudo certo, o que Deus fez hoje foi algo maravilhoso, mas agora é o momento da palavra de Deus, amém? Amém, gente? Abra a tua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Evangelho de João, tudo bem, dona Célia? Firme? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Quem achou, diga: achei, Jesus. Com reverência à palavra do Senhor, diz assim o texto. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, ou havia, né, mas até os dias de hoje, há em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, um tanque, que em aramaico, que é o idioma da época, é chamado Betesda, que tem 5 alpendres, ou 5 entradas em sua volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos haviam ali. Eles esperavam pelo movimento das águas. Diga bem alto comigo: movimento das águas. Até aí. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas ali. E o primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos que estava ali. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Até aí. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã gloriosa. Obrigado por essa presença tão doce, por essa presença tão palpável do Senhor que está no nosso meio. Que em nome de Jesus essa presença permaneça ou ela aumente ainda mais, mas nunca regrida. Porque nós queremos ficar aqui imersos, nós queremos ficar envolvidos na presença do Senhor. Por isso, que o Senhor ministre o nosso coração, fala conosco, Senhor. Nós estamos aqui para te ouvir, nós estamos aqui para receber a tua palavra. Saímos da nossa casa nesse tempinho meio chuvoso, de frio, porque há de verdade uma expectativa no nosso coração de ouvir o Senhor. Por isso, fala conosco através da tua palavra. Eu me coloco diante do Senhor também e te peço, usa a minha vida, Senhor. Que eu seja apenas um instrumento, eu seja apenas alguém que o Senhor escolheu a estar aqui com uma mensagem que não é minha, mas é sua. Por isso me dá a habilidade, a capacidade, a sabedoria, para que eu possa compartilhar e a tua igreja seja edificada nessa manhã. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Pessoal, esse texto, acho que abaixaram um pouquinho o meu microfone, né? Se abaixou, pode aumentar um pouquinho, que estava melhor. Eu acredito que a grande maioria de nós conhecemos esse texto e essa história. Uma história muito conhecida. Eu já preguei essa palavra, eu acho que muitas e muitas vezes. E todas as vezes que Deus coloca essa mensagem no meu coração e eu medito nela e tento trazer para vocês aquilo que Deus falou comigo, Deus sempre faz isso de uma maneira diferente, né? Por isso que a palavra de Deus ela sempre se renova. Sempre que nós lemos a palavra de Deus, até mesmo quando você já fez a leitura disso 10, 20, 100 vezes, Deus sempre vai te mostrar, Deus sempre vai falar de uma forma diferente, Deus sempre vai conduzir aquele teu momento de leitura, de meditação de uma forma diferente. E assim foi comigo na noite de ontem, um pouquinho nessa manhã também, quando Deus me levou a esse texto. Esse texto, para mim, ele é algo muito pessoal, porque alguns anos atrás eu tive a oportunidade de ir para Israel, né? E esse foi um dos lugares que eu fui em Israel. Eu entrei exatamente nesse cenário que você está vendo aqui, meus pezão
pisar nesse lugar. E isso é maravilhoso, porque em Israel, quando você está acompanhado com um guia, né, existem 3 níveis de passeios que você faz, né? Tipo nível bronze, prata e ouro. Então, existem lugares que o guia vai te levar, ele vai falar assim, ó, quando a Bíblia fala tal coisa, foi por aqui, perto dessa região. Então é perto, mas não é exato, é perto, é por ali. O nível prata foi aqui, nessa igreja, foi nesse lugar que ele fez. Eu não sei exatamente onde foi, se foi aqui, se foi lá no fundo ou se foi na galeria, mas foi aqui, nesse ambiente. E existem lugares que é um nível ouro. Foi nesse lugar, exatamente aqui. Nesse lugar onde você está pisando, Jesus pisou também. Nesse sepulcro que você está vendo, ele foi enterrado. Então são lugares comprovadamente fiéis, que não há variação, não há sombra de dúvida. Então esse tanque de Betesda é o lugar que nós fomos e que nós entramos ali, e você vê até os dias de hoje o detalhe, né, da história quando é contada, que diz que esse tanque, né, vou entrar um pouco aqui no contexto, né, era um lugar antigamente que se aglomerava um grande número de pessoas, que era um lugar, para alguns místicos e para outros um lugar de milagre. Então tem aqueles que acreditam que era um lugar de misticismo, porque acredite, em Israel existe muito misticismo também, a gente acha que não, mas existe. E outros um lugar mesmo de uma fé genuína, de uma ação de Deus. Então esse lugar chamado Tanque de Betesda, ele era dividido por 5 compartimentos, né, 5 níveis. E quando você chega em Israel até hoje, você vai descendo, você vai vendo 5 níveis certinho. E esse lugar era um lugar onde muitas pessoas que estavam vivendo, talvez, o momento mais difícil da sua vida, ou anos muito já difíceis da sua vida, aqueles que eram cegos, eram aleijados, eram surdos, tinham qualquer tipo de doença ou de problema físico, no aspecto de natureza de saúde, essas pessoas iam até esse lugar buscando ali uma forma de serem curados, de terem um encontro com Deus e saírem dali diferente. Então, a história conta que uma vez por ano descia ali um anjo, né, naquelas águas que é lá no primeiro andar, na verdade, eu ia falar o último andar, mas é o primeiro andar, que é o nível mais baixo do tanque de Betesda. Havia um poço ali, era uma água mesmo, um tanque, e a primeira pessoa que ao movimento das águas entrasse naquela água, ela era curada de qualquer enfermidade, de qualquer problema que ela tivesse. Então, é óbvio, né, que se há um lugar como esse, onde pessoas têm acesso a uma cura, a um milagre, esse lugar, consequentemente, é um lugar de multidão, de aglomeração de pessoas, e assim também era nesse lugar. Então, pessoal, a Bíblia vai falar ali, agora já não de uma forma genérica, mas de uma forma mais pessoal, de um homem que estava ali também, dentro desse tanque, há 38 anos. A Bíblia não menciona o seu nome, mas fala que ele era um homem paralítico. Por algum motivo, ele perdeu a capacidade, ou até mesmo nasceu, né, com essa deficiência de não conseguir andar. Então, por 38 anos, a Bíblia diz que ele se achava nesse tanque, esperando ali a um movimento das águas, a descida do anjo, alguma forma de entrar naquelas águas e também ser curado. E quando eu estava lendo esse texto ontem, eu fiquei pensando, né, embora eu já tenha ministrado e já tenha ido por muitas vertentes aqui, de linhas teológicas de interpretação, por que esse homem estava ali há 38 anos? Talvez ele era o que estava mais tempo naquele lugar. Talvez há 38 anos, aquele homem, ele viu 38 pessoas descerem. 38 pessoas foram curadas e ele não foi curado. Por que ele estava tanto tempo ali e nada aconteceu? Por que ele havia tanta fé, tanta expectativa e até mesmo tanta persistência na vida desse homem de estar nesse lugar para receber o seu milagre, mas nada acontecia, ele não recebia, todos os seus dias eram dias iguais. Então talvez a pergunta que não quer calar nessa manhã, para mim e para você, trazendo para nós agora essa aplicação: por que algumas pessoas alcançam algo e outras não? Por que algumas vezes pessoas alcançam seus milagres e outras pessoas não?
Porque algumas pessoas, às vezes, a fé daquela pessoa leva ela à realização da sua necessidade, ao alcance da sua necessidade, e outras pessoas não. Porque algumas vezes, alguns alcançam o que buscavam, o que precisavam, e outros não. Então, o que Deus falou comigo ontem à noite, é o que diferencia aquele que recebe, o que alcança, e o que não recebe e não alcança, é o movimento. Olha para quem está do seu lado, diga assim: se movimente, irmão. Então o tema da mensagem dessa manhã, talvez vai colocar na tela aqui agora, é movimente-se. Ok? Posso contar uma coisa para vocês? Por mais que seja algo tão comum, se movimentar cansa. Você viu a brincadeira que eu fiz com o Cláudio? Ele saiu dali da cabine, ó, daqui até ali, deve ter o quê? 20 metros daqui até ali. Ele veio por ali, vai, sei lá, uns 30 metros. Ele fez um movimento de sair da cadeira e subiu até o altar, chegou aqui, quase não conseguia falar. Porque movimentar, ele gera um desgaste de energia, ou ele gera uma energia. Esses dias, eu sei que alguns, a grande maioria já sabe aqui, a gente se mudou. Eu falo que nós estamos nos mudando ainda, né? Porque é reforma, é tanta coisa, parece que não acaba nunca. Então, para mim, eu estou me mudando ainda. É a Márcia que diga. E esses dias eu vim pegar minha bicicleta aqui na igreja. Eu tenho uma bike mó legal, aquela lá que a gente montou. Estava aqui na igreja abandonada, irmão. Se tu visse, você ia falar: meu, não quero mais que esse cara seja meu pastor, não. O cara não cuida nem da bike dele, não quero mais. Minha bike ficou aqui no meu escritório um tempão, pneu murcho. Aí eu agora mudei para uma casa, falei: vou pegar a bike, vou dar aquele talento, vou arrumar ela, começar a fazer um pedal, né? Vou começar a utilizar algumas coisas que eu já não utilizo há um tempo. Vim pegar a bicicleta aqui. Irmãos, eu peguei a bicicleta e botei na cadeirinha Maria. A Maria eu chamo ela de meio quilo, porque a Maria não pesa quase nada, é quase meio quilo. Botei ela na cadeirinha, eu fui daqui da porta da igreja até a minha casa, que não sei quantos quilômetros dá, é rápido, Vila São Jorge aqui do lado. Eu quase não consegui chegar. As minhas pernas, Wellington, essas perninhas de quero-quero, cambitinho seco. Eu aqui, ó, chegou uma hora, começou a queimar, sabe aquela queimação nas panturrilhas, nas coxas, na posterior, tudo doendo. A planta do pé doendo, a bunda doendo. Sentar naquele banco miserável que eu comprei, porque aquele banco não é ruim, não é de Deus não, aquele banco. Banco ruim da bexiga, bike é bom, banco é péssimo. Enfim, cheguei em casa, eu cheguei assim, igual o cara que fez a guerra de cavalo, que tu... o cara que ficou na guerra, montado a cavalo muito tempo, os caras falaram que ele chegava em casa assim, né? Não conseguia nem sair da posição. Mal! Por quê? Porque eu fiz um movimento que eu não estava acostumado a fazer. Eu fiz um movimento que ele não era um movimento comum na minha rotina. É igual quando você vai para a academia, ficou muito tempo sem treinar, tu vai para a academia, faz um movimento lá, você pode pegar levinho, ó, fazer com a barra assim, Gabi, ó, só a barra. Se tu não treina muito tempo, daqui a pouco, no outro dia, tu vai estar com os ombros doendo, com o peito doendo, tudo doendo. Movimento. Esses dias de reforma em casa, pega saco, pega entulho, puxa e abaixa e levanta. Meu Deus, eu tive que tomar remédio, haja remédio para dormir. De tanta dor. Porque movimentar vai gerar um gasto, um investimento de energia e um desgaste muitas vezes. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Claro que para quebrar o gelo também, mas essa história, ela está toda baseada no movimento. Diga bem alto, essa história está toda baseada, construída no movimento. Por quê? Porque a Bíblia fala que o que levava essas pessoas ao tanque era o movimento das águas. Todo mundo que ia naquele lugar ficava ali parado, sem se movimentar, com os olhos fixados no movimento das águas.
Isso é, muitas vezes, o que a religião nos ensina. A religião muitas vezes nos ensina que nós somos merecedores de tudo, que nós não precisamos fazer nada e que Deus precisa fazer o tudo. Que nós merecemos todas as coisas e Deus é Pai e Ele vai fazer e Ele vai nos dar todas as coisas. Isso é o que a religião ensina de forma equivocada. Não porque Deus não nos ame e não nos queira dar. Não que nós não possamos ter acesso a todas as coisas. Sim, podemos. Mas todo o movimento de Deus está anexado ao nosso movimento. Deus sempre vai fazer algo mediante ao nosso movimento. Quem está comigo diz amém aqui. Então, amados, o que eu consigo entender aqui é que quando Jesus ele entra naquele tanque onde tem milhares de pessoas olhando o movimento das águas, Jesus não foi ali para olhar o movimento das águas, ele foi ali para olhar o movimento das pessoas. Enquanto muitos estão esperando o céu se mover, Jesus está esperando você se mover. Você consegue entender isso ou está difícil de entender? Muitas vezes você está orando, jejuando, clamando, chorando, se esperneando, porque você precisa de algo, porque você precisa de um milagre, que você precisa que Deus faça algo na sua vida. Você está com os seus olhos esperando o movimento dos céus, e os céus estão com todos os olhos esperando o seu movimento. O seu comportamento. Quem está comigo diz amém aqui. Então quando Jesus ele entra naquele tanque, ele entra para de uma forma prática explicar para esse homem que estava há 38 anos, para todas as pessoas que estavam ali, e para mim e para você hoje aqui, que o que ele está interessado não é o movimento das águas, mas é o nosso movimento. Então grave algo que eu vou te dizer. A vida com Deus, ela não é uma competição. Porque ali naquele lugar parecia uma competição, né? Quem chegar primeiro, quem pular primeiro, era uma competição, só tinha um vencedor, era só medalha de ouro. A vida com Deus não é uma competição, é um comportamento. Andar com Deus é andar com um comportamento aprovado, com um comportamento que Ele espera. Deus ele não faz e nunca vai fazer acepção de pessoas, ou seja, escolher um e rejeitar outros, mas Ele faz a acepção de comportamentos. O que nós vemos muitas vezes, porque alguém é muito abençoado e outro não, é por causa do comportamento. Não é porque Deus não quer fazer, porque Deus não vê comportamento. Ele não vê o comportamento certo naquela pessoa. Ele vê uma pessoa estagnada, apática, uma pessoa infrutífera. Então Deus, Ele sim nos analisa e analisa o nosso comportamento, o que nós estamos fazendo, que chama a sua atenção ou que não chama a sua atenção. Quem lembra da história de Zaqueu? Zaqueu é uma história que você vê como Deus, Ele analisa os comportamentos. Jesus está andando em uma região onde Ele está cercado por uma multidão, todo mundo querendo tocar em Jesus, todo mundo querendo ter acesso a Jesus, e um homem só queria ver Jesus. Zaqueu não queria tocar Jesus, Zaqueu não queria falar, Zaqueu não queria andar com Jesus, ele queria ver Jesus. E a Bíblia fala que Zaqueu era um cara pequenininho, era do meu time. Era um cara baixinho, no meio daquela multidão, os caras grandão, um judeuzão grande e tal, não conseguia ver, ele falou, tem uma árvore aqui brava, eu vou subir nessa árvore. Subiu na árvore e ficou olhando de cima. E quando Jesus está passando no meio da multidão, ele olha um cara pendurado numa árvore. E ele para tudo. Ele fala, aí já entra a onisciência de Deus, né? Zaqueu, desce daí. Me convence a estar na tua casa hoje. Por que Deus escolheu Zaqueu e Deus não escolheu os outros? Será que Deus ama mais um do que outros? Será que Deus faz esse tipo de acepção? Por que Deus rejeitou toda aquela multidão? Talvez pessoas precisavam mais do que Zaqueu, de um milagre, de uma intervenção. Por que Ele escolheu Zaqueu? Resposta, porque Zaqueu teve um comportamento diferente, que chamou a atenção de Deus. Então o nosso comportamento atrai a presença de Deus, chama a atenção de Deus e consequentemente o milagre de Deus. A Bíblia vai falar da história de Maria Madalena,
de uma mulher, não sei se é a Maria Madalena, mas é a Maria, que eu confundo muitas vezes as Marias Madalena, mas é uma mulher que Jesus estava na casa de Simão lá, o cara, o fariseu, e aí de repente uma mulher entra sem ser convidada, a mulher nem podia entrar em um lugar de ambiente só de homem, homens que eram religiosos, eram fariseus, ela não podia estar naquele meio, mas ela sai, ela entra naquele lugar, ela pega todo o seu perfume, o seu guento, ela lava os pés de Jesus, ela unge os pés de Jesus, ela lava com as suas lágrimas, ela enxuga com os seus cabelos. Todo mundo fica parado olhando e todo mundo fala: mestre, não deixa essa pecadora te tocar, essa mulher é uma mulher pecadora. Jesus falou: ela está me preparando para o grande dia. Jesus disse que todos os lugares por onde vocês passarem, que essa história seja registrada. Jesus não quis registrar a história porque ele estava na casa do Simão. Ele não quis registrar a história porque ele estava ali, um almoço, uma refeição. Ele quis registrar porque alguém entrou naquele lugar e teve um comportamento diferente da maioria. E Deus está perguntando para mim e para você hoje: como está o seu comportamento hoje aqui? Quem é você no meio da multidão? Você é aquele que está andando só no embalo da multidão? Você é aquele que, tipo, igual o profeta, como que é o nome dele lá? O Zeca Pagodinho? Não, é o Martinho da Vila, não sei qual que é, o Deixa a Vida Me Levar? É o Zeca, né? Sabe que tu está só no deixa a vida me levar e vida leva eu, deixa a vida me levar e vida leva eu, e você vai indo, não sabe para onde vai, mas alguém está indo, deve ser algo bom, então eu vou junto. Qual o seu comportamento quando você chega aqui na igreja? O que te traz aqui? Você vem só por quê? Só para aliviar a tua consciência? Você vem para cá para o quê? Só porque teu pai veio e te trouxe? Só porque tua mulher veio e te trouxe? Você veio para cá por quê? Só porque uma escala dentro de uma estrutura te faz estar nesse lugar? Ou será que você vê que você falou: eu vou porque não tem lugar melhor para eu estar? Eu vou porque eu vou lá, eu vou adorar a Deus, eu vou rasgar o meu coração, eu vou gritar, eu vou chorar, eu vou pular, eu vou saltar na presença de Deus. É isso que eu quero. Então, quando nós estamos em um ambiente onde não há o comportamento certo, nada acontece. Mas quando nós temos um comportamento que chama a atenção de Deus, aí se prepara, porque Deus vai vir, e Deus vai vir forte no lugar. Quem está entendendo, diz amém aqui. Então, amados, quando Jesus ele entra nesse tanque, ele se aproxima daquele homem há 38 anos ali, esperando o milagre acontecer. Essa história nos faz ver de forma prática Jesus ensinando aquele homem, e que na verdade ensinando a todos nós hoje, como deve ser o nosso comportamento na presença de Deus. Como nós devemos nos comportar. Então a primeira coisa que eu quero falar com você, chamar a tua atenção, está ali em João capítulo 5, versículo 6, ele vai falar o seguinte, ó, eu vou correr aqui, tá? Quando Jesus o viu deitado, soube que ele estava ali há tanto tempo, e Jesus lhe perguntou: amigão, você quer ser curado? E o paralítico disse para ele: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Olha como esse texto nos ensina e nos faz refletir como está sendo o nosso comportamento, ou como ele deveria ser. Jesus aqui, eu entendo que ele quis quebrar algo forte na vida desse homem, e que Jesus quer quebrar algo forte na minha vida e na sua vida nessa manhã hoje aqui. Sabe o que Jesus quer quebrar? A cultura da autocomiseração e a cultura da dependência. Diga bem alto: autocomiseração e dependência. Pastor, o que é isso? Autocomiseração é de comer? Alguma coisa automática de comer? O que é isso? Não, autocomiseração, sabe o que é? É aquela pessoa que olha para si mesmo e não vê nenhum tipo de capacidade nela. Autocomiseração é uma pessoa que está em volta, está envolvida em uma amargura, em um sentimento de incapacidade, em um cenário
de que ela, de uma forma equivocada, enganosa, ela não tem valor, ela não tem capacidade, ela não tem inteligência, todo mundo é melhor do que ela, todo mundo é mais importante do que ela, todo mundo é mais bem aceito do que ela, é uma pessoa que fica se autocomiserizando, não sei se é essa palavra, autocomiseração, ela fica olhando para dentro dela e não existe nada de valor na sua vida, ela se sente a pior de todas as pessoas. Quem não tem oportunidade, quem não tem amizade, quem não tem dinheiro, quem não tem acesso, quem não tem prestígio, quem não tem amigos, quem não tem nada. E por outro lado, o que é ali a parte da dependência? É o que esse homem demonstrou. Jesus chegou para ele e falou assim: amigão, estou vendo que está 38 anos aí, hein, cara, tu conhece tudo aqui, tu quer ser curado? Se fosse eu já pulava no colo de Jesus, já beijava ele na hora e falava: não quero nem mais nada, só quero ficar contigo, Senhor. Era só ele falar: eu quero. Ele seria curado, mas sabe o que ele disse? Eu não tenho ninguém. Olha que autocomiseração, não tenho ninguém. Ninguém se importa comigo. Eu estou abandonado. Ninguém está nem aí para os meus problemas. Ninguém me ajuda, ninguém me liga, ninguém me manda um WhatsApp, ninguém vai na minha casa, ninguém me convida para comer uma pizza, ninguém liga para mim no domingo perguntando se eu estou com carona para ir para a igreja. É uma pessoa que fica ali envolvida nesse sentimento de abandono, de tristeza, de necessidade, e que todo mundo desprezou. Deixa eu falar um negócio para você, você tem valor, cara. Você não é um Zé Ninguém, não. Lembra quando tua mãe olhava para tu e quando você falava: todo mundo pode, eu não posso, ela: todo mundo vai, você não é todo mundo. Olha para quem está do teu lado, diga para ele assim, fala: você não é todo mundo. Fala para ele assim: você é filho, filha de Deus. Que papo é esse de ficar aí achando que você é abandonado, que não tem valor, que você é esquecido, que ninguém liga para você, que ninguém te ajuda, que você não tem nada, que a tua vida nada muda, que na tua vida nada acontece, que você nasceu assim, vai viver assim, Gabriela, lembra da música? Os velhos lembram, né? Autocomiseração, cara, mestre, sabe o que é? Eu estou aqui e ninguém me ajuda, ninguém faz nada, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque, quando ela é agitada, e quando eu penso em entrar, alguém entrou primeiro de mim, meu Deus, eu sou sempre o último. Tudo acontece na vida dos outros, não acontece nada na minha vida, por quê? Porque você é alguém que fica aí na autocomiseração, não consegue enxergar o valor de Deus que tem na tua vida. Deus te fez alguém, Deus te conhece pelo teu nome. Sabe o que Gabriel fala? Que Deus tem o teu nome escrito na palma das mãos dele. O teu nome está escrito aqui, ó, nas mãos de Deus. Todo dia Deus, quando Ele levanta a mão para abençoar, Ele olha para o teu nome e teu nome está escrito lá. E você está dizendo que você não é ninguém. Deus está dizendo: como você não é ninguém? Eu coloquei o teu nome na palma da minha mão. Você é precioso, você é preciosa. Você vale mais do que o mundo inteiro. E eu já provei isso quando eu fui na cruz e morri no teu lugar. Mesmo talvez para muitas pessoas você não valendo nada, eu te paguei tudo. Para mim você valia tudo, porque eu me sacrifiquei por amor à tua vida. Então que papo é esse? Que você não vale nada. E a dependência que nós falamos aqui, ó. Enquanto eu estou tentando, chega um outro de mim, ninguém me ajuda a entrar no tanque. Para de colocar a tua expectativa nos outros. Para de colocar a tua expectativa nos outros. Ah, porque se meu marido fosse comigo, eu ia para a igreja. Ah, porque se a minha mulher fosse uma esposa melhor, trabalhasse mais, nós poderíamos ter mais coisas, ter um confronto melhor. Para de colocar a tua dependência nos outros. Faça você mesmo. Não tem quem faz? Faz você. Ah, mas não vai ficar bem feito. Melhor 1% feito do que 99% sem fazer. Faça alguma coisa você. Eu estava esses dias em casa, eu estou falando, né, que eu estou nessa reforma lascada aí, meu irmão. Vocês têm que orar por mim, vocês não estão orando não, viu? Essa reforma parece que nunca acaba. Jejua pela minha vida, pelo amor de Deus, para acabar essa reforma. Tem coisa que tu pede para um, tu pede para outro, pede para um, pede para outro. Fala: cara, eu pago, eu não tenho dinheiro, eu pego empréstimo, faço alguma coisa. Eu pago para você, vai fazer. Nem pagando vai. Para tu arrumar um pedreiro, irmão. Giuseppe está olhando para mim agora, coitado. Mas tu arrumar um pedreiro, eu estou quase abrindo uma empresa. Estou quase abrindo. Empresa de
obra como que é? Pedreiro, de carpintaria, de pintura, de elétrica, de tudo. Tu não arruma nada. E o que eu fiz? Vou ficar esperando até quando? Eu vou fazer as coisas aqui do meu jeito. Aí tem umas que tu faz, tu fala, caramba, eu sou bom, hein, velho? Nem eu sabia que eu era tão bom nesse negócio. Ficou bom, hein? Cara, descobriu um talento em mim, eu não sabia que eu era bom nisso. Só descobriu porque foi fazer. Senão estava até agora esperando os outros fazer. Sabe por que tu não descobre talentos e virtudes que Deus colocou na tua vida? Porque tu não quer fazer nada. Não tem disposição de fazer nada e aprender nada. Mas quando tem, descobre que é bom. Quem está comigo diz amém aqui, aleluia. Você está vendo que só estou dando sapatada essa semana, né? Para tu acordar mesmo. E tem coisas que tu vai fazer porque ninguém te ajuda. Tu vai fazer e não vai ficar bom. Vai dar ruim. E qual é o problema? Pelo menos eu tentei. Pelo menos eu fiz, e tu que não fez? E tu que só olha, e tu que só reclama, e tu que só se vitimiza? Pelo menos eu tentei fazer. Fiz errado? Problema é meu. Ah, nunca investi, fui investir, perdi o dinheiro. Problema é meu. Problema não é seu. Ah, fui lavar o piso, coloquei o produto demais, manchei o piso. O problema é meu. E aconteceu em casa, inclusive. O problema é meu. Está entendendo ou não? Está entendendo porque tudo depende do movimento? Essa palavra fala sobre movimento, cara, se movimenta. Faz alguma coisa. O movimento é algo fundamental na vida de uma pessoa que não se movimenta, ela adoece. Adoece daqui, ó, da cabeça, e depois adoece do corpo, do físico. Estava falando com a pastora esses dias, a pastora falando para mim, eu não vejo a hora de eu ir para a academia, eu não vejo a hora de eu treinar, eu não vejo a hora de fazer minhas coisas. Porque o teu corpo começa a sentir, cara. Daqui a pouco eu estou preocupado, daqui a pouco eu vou levantar um garfo para comer, eu vou ficar com dor. Falta de movimento, falta de treino, falta de fazer alguma coisa. Então, se na nossa vida natural, o movimento, ele nos traz benefício, na vida espiritual é a mesma coisa. Quanto mais você se movimenta, mais benefício traz para a tua vida. Sabe como você se movimenta espiritualmente? Orando. Está orando? Sabe como tu se movimenta espiritualmente? É oração, cara. As tuas palavras, elas rodam, criam um redemoinho que sobe lá no céu e te traz resposta. Ah, pastor, nada acontece na minha vida, eu estou parado, acho que Deus me abandonou. Tem certeza que você tem orado? A pessoa fala, não oro não tenho nem força para orar. Então, cara, compra um caixão. Já fez o plano da Uzan? Conhece a Uzan? Conhece? Tem vendedor da Uzan aqui? Se tiver, vai ganhar dinheiro. Distribui cartão no final do culto. Quer continuar sem se movimentar? Você vai morrer, cara. Espiritualmente é a mesma coisa. As pessoas param de orar, depois param de ler. Jejuar, então não vou falar, jejuar já ficou lá atrás, né? Para de orar, para de ler, daqui a pouco não quer ouvir mais música, de adorar a Deus. E aí eu entro na história que eu entrei na quinta-feira, aí está escutando a Anitta, está escutando a Sonsa, está escutando um monte de coisa aí. Eu não sei falar o nome dela, nunca acerto. Está escutando um monte de coisa. Daqui a pouco tu não quer vir mais para a igreja. Ah não, porque para a igreja tem que ir cedo, porque para a igreja tem aquilo, porque a igreja não sei o quê, porque... Cara, falta de movimento. Amém? Amém ou não? Então, eu sei que você não gosta, olha para quem está do teu lado, bota o dedo na cara dele e fala assim, se movimenta hoje, irmão. Fala, você não é usar ninguém não. Você é muito alguém. Outra coisa importante que Jesus ensina esse camarada e vai te ensinar hoje. Então, versículo seguinte, o 8... Quando o cara lá dá todas as objeções dele, né? Ninguém me ajuda, sempre vai alguém primeiro do que eu, tal. E Jesus fala, tá tudo bem, já entendi a resenha desse cara. Então Jesus já corta o assunto. Jesus é igual a Tramontina. Corte rápido. Jesus falou lá no 8. Então Jesus lhe disse, ó, vamos acabar com esse papo. Levante-se! Se assustou, né? Porque está dormindo no culto. Depois que eu lançar o que, Tcharaichoba, tu vai se assustar. Hã? Viu a menina do que Caraichoba lá? Quase morreu do coração, quase infartou na igreja. Levante-se. Se tivesse algum cabra macho, tinha levantado essa cadeira agora. Jesus estava ali ensinando esse cara a assumir. É assumir, diga bem alto, assumir.
uma postura, diga, uma postura, um comportamento ativo e não passivo. Cara, como está faltando isso hoje? A gente vive numa geração passiva, que ninguém quer fazer nada. Os jovens, então, os adolescentes, não quer fazer nada. Se tiver adolescente aqui, receba na tua vida. É uma lombriga da desgraçada. Não lava um copo, não passa uma vassoura. Mais uma vez eu vou falar, minha casa em obra. Quando a gente começou, a gente estava morando na edícula lá no fundo, né? Depois a gente foi mudando da edícula para frente. Quando a gente mudou para frente, as coisas que estavam na edícula ficou lá. E aí à noite, o bonitão do João, que não está aqui hoje, de quase madrugada, 11 horas da noite, falava assim, pai, quero tomar leléu. Sabe o que é leléu? Leléu é o Todd dele, é o Nescau, é leléu. Lá em casa o nome é leléu. Porque tudo veio de um amigo do meu irmão que chamava Léo. Mas essa é outra história. É leléu. Quero tomar leléu. Eu falava, tu quer? Ele falou, quero. Eu falei, que legal, vai lá pegar. Vai fazer. Levanta do sofá. E vai buscar. Tu tem 2 braços, tu tem 2 pernas. Levanta e vai. Sabe o que ele falava? Isso aqui, dá vontade de dar uma, sabe assim? Eu estou cansado. E aí, sabe como é que eu já sou, né? Fala, tá cansado? Trabalhou muito hoje, né? Trabalhou, né? O que tu fez? Quebrou muito chão, botou muito piso, fez muita massa, foi visitar muito cliente. Tá cansado, né? Eu falei, irmão, se tu tá cansado, eu já estou morto. Se tu cansou, eu morri. Você tem 10 anos, levanta e vai pegar, vai fazer você. A gente está vivendo uma geração que não quer fazer nada. Tem gente que está passando por problema na vida. Ela transfere a responsabilidade para o líder. É o líder que tem que fazer, não é mais a pessoa, é o líder que faz agora. Na minha época não era, eu tinha que fazer. Mas na época é o líder, a pessoa pega o telefone, liga para o líder e fala, sabe o que é, ô Giuseppe? Sabe o que é, Amanda? Sabe o que é, Amanda? Eu estou passando um problema aqui, não aguento mais esse problema com o meu marido. Eu queria que você estivesse orando por nós. Eu queria que você estivesse jejuando por nós. E é claro que a gente como líder vai falar, tudo bem, vamos orar, vamos jejuar. Você está jejuando, você está orando? Não faz por mim, irmã. Eu não aguento, eu estou sem força. Olha, eu fico louco com essas coisas. É um comportamento muito passivo. Hoje, as pessoas querem ficar ricas, né? Todo mundo correndo atrás da riqueza. E aí, a maioria das pessoas, se tu perguntar principalmente para a juventude, sabe o que ela acha que ela vai fazer para ficar rico? Eu vou virar youtuber. Sabe alguém que quer ser youtuber aqui? Eu vou virar youtuber, vou estourar na trend. Vou ficar aqui na internet, vou gravar uns videozinhos, as luzezinhas, ficar comendo aqui pipoca, tomando refrigerante, fazendo gracinha, reboladinha, dancinha, falando um monte de coisa besta. E pior que tem idiota que vê. Esses caras só ficam ricos porque tem idiota que acompanha. Eu fico maluco com isso, cara. A gente trabalha para trazer uma palavra legal, tu vai ver as visualizações da tua palavra, não tem nada de visualização. Os comentários das minhas palavras quando eu prego, a maioria da minha mãe, te amo filho, você é lindo, saudade. E os caras ficam lá, dançando, fazendo dancinha, contando besteira, fazendo piadinha, estoura! Por quê? É o termômetro ridículo que a gente vive hoje. A gente se perdeu, gente. Nós estamos perdidos. Vou falar agora. Não tem transmissão, que bom, agora que eu vou falar mesmo. As pessoas não querem vir para o culto, porque elas sabem que vai transmitir a mensagem. Então não precisa levantar mais para vir para o culto. Assiste de casa, não precisa levantar. Então essa palavra aqui, esquece, apaga ela. Apaga. Não levanta não, fica aí no seu sofá. Fica assistindo deitado aí. Não vou para a igreja. Não, tem que ir para a igreja, tem que pegar, tem que pegar a moto, pegar o carro, vou ter que parar o estacionamento, vou ter que fazer... Tudo é problema. Tudo é problema. Cara, eu venho de uma época que eu congregava em Santos. Eu fiquei 10 anos indo para Santos.
quase todo dia, porque tem gente que vai falar, não, 2 vezes por semana, não, é quase todo dia. Era ensaio, era intercessão, foi um monte de coisa, quase todo dia indo, e eu ia indo amarradão, feliz, levantava todo dia, porque sabia que eu estava indo para adorar a Deus e servir a Deus. Hoje em dia ninguém quer. É conveniente, sabe o que dá vontade muitas vezes de fazer? Eu estou com vontade de fazer isso. Cortar a transmissão, acabar, abolir. Abolir, quem quer vir para o culto vem, quem não quer vir, assiste outro pregador aí. Tem um monte na internet mesmo, eu não vou conseguir competir com esses caras. Então tem um monte aí, quem quer assistir, assiste. Porque a Bíblia fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à internet ver o Senhor, é isso? É isso que fala a Bíblia? Alegrei quando alguém me convidou, pega esse link aí, vamos adorar o Senhor, é assim? É vamos à casa do Senhor. Aqui é a casa de Deus. Aqui a casa é o santuário de Deus. Eu não estou dizendo que a internet não tem o seu valor, ela tem. Só que é algo que é pontual, não pode virar habitual. É pontual, não é habitual. Virou hábito, agora está errado. Então a gente tem que resolver esse problema aqui. Então voltando ao texto, nem sei porque eu estou falando tudo isso. Mas voltando ao texto, a gente precisa assumir uma postura ativa e não passiva. Quanto tempo tu não faz uma guerra espiritual na tua casa? Homens e mulheres de Deus, quanto tempo tu não compra um azeite desse aqui, ó? Alguém vai dizer que eu estou fazendo merchandise, talvez vende na lojinha, compra qualquer lugar que tu quiser comprar, para não dizer que eu estou falando nada. Quanto tempo tu não compra um azeite desse que é consagrado a Deus, e entra na tua casa, meter na mão, na geladeira da tua mulher? Porque uma vez uma irmã falou para mim, o irmão falou para mim assim, pastor, eu parei de ungir a casa, porque a minha mulher brigou comigo. Eu falei, o que aconteceu? Ele demoniou? Porque se ungiu e ela brigou, então talvez o negócio ruim estava nela, né? Ele falou, não, porque a minha mão ficava na geladeira, ficava nas janelas, marcas assim da minha mão. Ela falou, para de fazer esse negócio da minha casa, está estragando. Miserável da mulher, o cara orando pela família, deixando a mão dele ali, a oração dele, carimbada no ambiente, a mulher, a minha geladeira é mais importante, a minha janela, vai se lascar, meu. Estou falando para tu, está tudo errado. A minha casa sempre teve mão em tudo quanto é lugar, já tem dos meus filhos, né? Quem tiver filho pequeno, estratégia para você, unge a mão dos teus filhos. Vai ungir tua casa inteira, todos os lugares, você vai ver mãozinha em tudo quanto é lugar. A minha casa sempre foi assim, teve uma época que alguém falou uma coisa aqui, eu não lembro quem foi, que ficava os intercessores com as mãos aqui, com as mãos na parede, e alguém falou assim, pastor, tem que dar um toque aos intercessores, está manchando tudo as paredes. Eu falei, deixa os caras manchar, irmão. É porque estão fazendo alguma coisa, tem alguém orando, tu não está vendo, mas alguém está orando. E Deus está vendo. Alguém está orando e Deus sempre estará vendo. Quando alguém estiver orando, Deus sempre estará vendo. Não se levante. Faça guerra na tua casa, ora, unge os ternos do teu marido, deixa a tua mão lá nas costas dele, para Jezabel olhar e falar, opa, esse aí tem dono. Estou vendo a mão da mulher de Deus aqui, ó. Hã? Amém ou não? Continuando, eu tenho muito pouco tempo para pregar, gente, eu fico agoniado. Continuando o texto lá, então Jesus disse para ele, levante-se, e depois falou para o cara, pega a sua maca. Olha para o teu vizinho e fala para ele assim, você veio com maca hoje ou não? Eu já preguei várias vezes, já falei muitas coisas diferentes sobre pegar a sua maca, mas sabe o que Deus me falou nesses dias? Que nós precisamos aprender que muitas vezes a vida é pesada. Precisamos aprender que muitas vezes a vida é pesada. Jesus, quando mandou aquele cara que era paralítico se levantar, não disse para ele, agora que você se levantou, você não precisa mais da maca. Não seria mais óbvio isso? O cara, 38 anos, não andava, vivia numa maca. Jesus começou a mudar a vida dele, falou, se levanta, o cara já se levantou, ele falou, opa, eu já não levantava, agora eu já estou de pé. Jesus talvez falaria, ó, pega essa porcaria tua que não funciona mais, joga no lixo. Isso não serve mais para você. Só que Jesus falou o contrário, falou, ó, pega a tua cama. Pega a tua cama. Jesus disse, carrega a sua cama. Alguém está na hora de ir embora aqui. Algumas vezes, andar com Deus
não vai ser tão leve quanto você pensa que vai ser. Jesus estava fazendo um milagre na vida desse homem, sim ou não? Mas o peso ainda estava lá. E hoje em dia as pessoas acham que não tem peso, que tudo é tranquilo, que tudo vai ser fácil. Onde está isso aí na Bíblia? Sabe o que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tem o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava ensinando isso para esse homem aqui, falou, eu estou mudando a tua vida hoje. Deus está falando para pessoas aqui, eu estou mudando a tua vida hoje. Eu estou mudando o teu comportamento, eu estou mudando o teu entendimento, eu estou mudando a tua postura. Só que não é por causa disso que as coisas vão ficar tão simples e tão fáceis como você pensa ou como você gostaria. Tenha bom ânimo. Aprenda a andar, aprenda a viver, aprenda a ter alegria na sua vida e nas tuas coisas, até mesmo quando está pesado. Eu sei que tem um obreiro que está servindo hoje aqui, que está passando pelo dia mal da vida. E está servindo e está tudo bem. Talvez tenham levitas aqui, que tocaram, que adoraram a Deus, que talvez está passando problema em casa. Quantas vezes eu subi aqui, não me colocando como exemplo supremo de nada, mas me colocando também, que eu também tenho esse direito. Quantas vezes eu vim aqui ministrar para vocês, e eu brinco, eu pulo e tal, todo mundo deve falar, a vida do pastor é uma alegria. Não sabe de nada, inocente. Quantas vezes subi aqui mal? Quantas vezes subi aqui doente? Quantas vezes subi aqui carregando algo das minhas emoções, do meu interior, os meus problemas? Vou falar um negócio para você, não tem como você estar com um problema e tu falar para o teu problema, fica em casa, eu vou lá na igreja, daqui a pouco eu volto, a gente se resolve daqui a pouco. Não, o problema vem junto contigo. Quem já passou por um momento de dívida, sabe que a dívida, ela é tua maior companheira. Ela vai estar com você em todos os lugares da sua vida, em todos os momentos. Tu acorda, tu vai lembrar do boleto. Tu almoça, tu vai lembrar do boleto. Tu vai dormir, tu vai lembrar do boleto. Tu sonha que está endividado e devendo. É o peso. E tem que fazer o quê? Tem que levantar. E tem que viver. Tem que continuar fazendo as mesmas coisas que você faz. Com dívida ou sem dívida. Quem está entendendo isso amém aqui? Está com problema no casamento, problema com a esposa, com o marido? É um peso. Vai ter que carregar essa cruz um tempo. Até a hora que Jesus achar por de bem, tirar esse peso da tua vida e fazer um milagre completo. Quantos com enfermidade muitas vezes tem que aprender, está com enfermidade tomando remédio, e o cara não pode parar de trabalhar, porque ele tem que pagar as contas dele, ele tem que continuar honrando seus compromissos. Então quando Jesus fala para esse homem, levanta, já levantou, né? Você já viu que a tua vida está mudando, né? Mas ainda há uma cruz a ser carregada, ainda há um peso. As coisas não vão ser tão simples quanto você pensa, não. Então grave isso, em alguns momentos nós vamos ter que viver, mesmo quando a vida está pesada e difícil. Esse é o evangelho que é de verdade. Amém? Acho que esse é o último, deixa eu ver. É a última, estou acabando. Cara, eu corri pra caramba, tu não imagina o quanto eu corri. Versículo 8 diz lá o mesmo, né? Então Jesus lhe disse, levante-se, o cara levantou. Pega a sua cama, o cara pegou. E o último é, linha, irmão. Anda, vaza, show. Já parou para prestar atenção nisso aqui? Jesus não falou para esse homem, tanto que a continuação você pode ver depois, tá? Não estou inventando a história. Jesus mandou ele andar, ele sair daquele lugar. Jesus falou para ele assim, levanta, pega, igual a gente vê muitas vezes na igreja, nada contra isso, porque acontece mesmo, né? Uma pessoa que recebeu um milagre, o cara traz no altar, o cara anda aqui, dá uma andadinha aqui, dá uma viradinha, dá um pulo, e está tudo certo. Não foi isso. Jesus não fez isso com esse homem. Jesus falou, você levantou? Mudou teu comportamento, se movimentou, você viu que você pode? Agora pega a tua cama, que nem tudo vai ser fácil, vai carregar um tempo ainda, um peso da tua vida, você tem que aprender a ser feliz, mesmo com teus problemas. Só que é o seguinte, sai daqui. Vai embora desse lugar. Jesus mandou ele sair daquele tanque. Por quê? Porque aquilo ali já era o passado na vida dele. Aquele passado não poderia mais estar dentro do presente e do futuro. Aquele tanque para esse homem representava um lugar de dor, um lugar de sofrimento, um lugar de amargura, um lugar de esquecimento, um lugar de frustração, um lugar de decepção.
Havia muito sentimento ruim naquele lugar, era um lugar que agora que Jesus estava fazendo algo novo na vida dele, não ia mais servir para ele. Ele não ia mais encaixar dentro desse ambiente, ele precisava estar em um outro lugar. Então a pergunta para mim e para você hoje: será que você ainda está em lugares que você não deveria estar? Esses lugares podem ser lugares físicos, ambientes que Deus já te tirou daquele lugar, que tu era um aleijado, tu era um pecador, Deus te tirou e tu está voltando a frequentar ambientes que não deveriam frequentar, e esses ambientes vão te influenciar e vão te afastar de Deus. Mas esses ambientes também podem ser lugares espirituais. Será que você não está preso em ainda algo do teu passado? Será que você não está preso ainda em uma ferida, em uma amargura, em uma falta de perdão, em uma frustração? Qual é esse lugar? Igreja, Jesus está vivo aqui. Tem 4 convertidos aqui, vou falar, Jesus está vivo aqui. Isso aqui não é um tanque de Betesda, isso aqui é a casa de Deus. Deus não faz um milagre aqui uma vez por ano, Deus faz um milagre aqui todo momento. Deus está fazendo um monte de milagre aqui, ó. Deus está fazendo milagre na tua vida hoje, agora, milagre na tua casa, milagre no teu trabalho, milagre na tua conta bancária. Deus está fazendo milagre. Deus faz, já via fazer várias vezes, vai fazer de novo. Só que tem lugares que nós temos que sair, não dá mais para viver nesse lugar, não dá mais para viver nesse ambiente, não dá mais para continuar andando com essas pessoas, não dá mais para continuar arrastando esse relacionamento que não agrada a Deus. Não dá mais. Tem que sair. Você está entendendo o que Deus está dizendo, sim ou não? E aí, para a gente concluir, ninguém vai falar, não? Ah, você viu como que eles estão, né? Vem aqui nessa manhã, com o coração aberto, e receba um desprezo desse. Para terminar. Obrigado, amo vocês. Versículo 9 diz assim: imediatamente o homem ficou curado. Deus está te curando hoje aqui. Pegou a sua maca, a sua cama, e começou a andar. E isso aconteceu em um sábado. Sabe, sábado era o dia que nada podia fazer e nada acontecia. Era o dia do descanso. Um dia que, de uma forma religiosa, os judeus entendiam que deveriam descansar de todas as suas atividades, e como se Deus também descansasse, Deus não fizesse nada no sábado. Era aquele momento onde muitas vezes a gente acha que nada vai acontecer. Tipo, estou num sábado, cara. Minha vida não muda, nada acontece, nada anda, nada funciona. Jesus adora cenários assim. Jesus adora quando ele percebe que muitas vezes chegou no teu nível, no teu limite, quando você fala, cara, não tem mais quando fazer, só me restou a fé. Se você tem a fé, Deus vai fazer tudo. Era um momento que nada estava acontecendo, mas esse homem foi curado num dia que nada acontecia. Hoje pode ser o domingo. Domingo é aquele dia que muitas vezes parece que nada acontece, mas Deus pode fazer o teu milagre acontecer hoje. Pode chegar uma mensagem no teu WhatsApp, pode chegar um e-mail daquela promoção do trabalho, alguma coisa, pode chegar agora, porque Deus não está preso aos dias. Nós somos controlados pelo segunda a domingo. Deus não, Deus reina sobre todos eles. É outro nível. Teu milagre está chegando. Vou acabar dizendo isso, o teu milagre está chegando. Hoje é o teu dia de sábado, hoje é o dia do teu milagre. Se movimente hoje, quando a gente apagar a luz aqui, adora a Deus, se movimenta, levanta o teu braço, pula, grita, rompe em fé, rompe em adoração. Se levanta, pega a tua cama e vamos para cima, porque Jesus ainda tem algo maravilhoso a fazer na tua vida, e na minha também, eu creio. Amém? Feche teus olhos, por favor.